Senhor amado, nós te agradecemos por esse tempo. Obrigada, Jesus, por cada um dos teus filhos que estão reunidos aqui. Nós te damos liberdade, Espírito Santo, para continuar ministrando as nossas vidas, conduzindo-nos ao arrependimento, mostrando na sua verdade o caminho que devemos trilhar. Que todo espírito de engano, de mentira, de cegueira do nosso meio caia por terra, em nome de Jesus, e que tua luz realmente resplandecendo em nossos olhos possa nos conduzir, Pai, à tua vontade, à tua verdade, e descansarmos então, Pai, nessa soberania, e nos lançarmos, Pai, em santidade, em rendição, dia após dia, Senhor. Nós te amamos, nós te reconhecemos em nosso meio, nós te bendizemos, levamos nossos pensamentos cativos ao Senhor Jesus. Que tudo que é nosso, toda a nossa alma que está ferida e endurecida, em nome de Jesus, se sujeite agora ao seu governo. Nós o submetemos ao poder do teu Espírito, a tua espada afiada, que é poderosa para discernir alma de espírito. Vem, Senhor, nos ferir com a tua verdade, vem nos ferir com a tua palavra, em nome de Jesus, que possamos sair daqui transbordantes do teu amor, transbordantes de quem tu és, que o seu caráter em nós, Senhor, possa ser reconhecido, em nome de Jesus. Pai, é o que te pedimos hoje, que tudo que é nosso realmente se renda, se submeta, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Provérbios 8, do 1 em diante nós vamos ler. A palavra de Deus diz: a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz, nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca, ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência, e vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo, minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Repita comigo: a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento são todas claras e retas, para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento de que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Diga: temer o Senhor é odiar o mal. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Amém? Até aqui. Queridos, duras palavras nós ouvimos aqui em Provérbios, não é? A maldade causa repulsa aos meus lábios, grita a sabedoria. O Senhor fala sobre a sua ira, sobre o seu ódio. A referência à sabedoria em Provérbios é a própria personificação de Jesus. Esse é o caráter de Jesus. Lá em 1 Coríntios 1,30 vai falar que a sabedoria é Jesus. Deus manifestou a sua sabedoria em Jesus Cristo. E ali se manifesta a sua santidade e a sua justiça. Abre comigo 1 Coríntios 30 e veja isso. 1 Coríntios 1:30. Eu acho forte esse texto que fala da revelação de quem é Jesus. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção.
O Senhor se manifestou em Cristo Jesus, e esse poder de manifestação de Jesus levou então em si os nossos pecados. Ele se fez homem e se entregou por mim e por você, um sacrifício vivo, para que possamos ser livres da condenação do inferno. Porém, ainda neste corpo físico que habitamos, nós temos uma batalha nessa terra. Porque Jesus venceu e está ganha. E a verdade é que muitas vezes, essa batalha que pelejamos todos os dias, nós muitas vezes entregamos a própria carne ao diabo e tiramos muitas vezes esse poder da vitória da cruz de nós mesmos. Porque nós não reconhecemos o sacrifício na cruz, o poder que foi consumado naquela cruz para nos fazer livres do pecado. Porque nós continuamos rendidos aos nossos desejos, às minhas vontades, aquilo que queremos fazer. O homem ainda precisa sacrificar nessa terra, precisa morrer para si mesmo, precisa ser esforçado e com resistência fazer o diabo fugir. Existe um movimento contrário, existe um esforço necessário. Mas existe um Espírito que nos ajuda. Existe o poder do Senhor, a certeza, a convicção de que tudo foi consumado. Que a manifestação então hoje da sabedoria de Cristo Jesus, Ele está clamando, Ele está dizendo: parem, odeiem o que é mal. Vocês não podem amar a injustiça, vocês têm que amar a verdade. Sabe, queridos, existe uma medida que nós vamos alcançando em Cristo Jesus e que nós vamos nos purificando, nós vamos nos santificando. E se você se converteu agora ou há 20 anos, eu tenho certeza que quando você olha para trás, existem pecados e comportamentos que realmente não fazem mais sentido para nós. Fica cada vez mais distante de nós, eu espero, em nome de Jesus. Não é? Então você praticava alguns tipos de pecado quando você não conhecia Jesus. E hoje você olha para eles, te causa provavelmente repulsa. Você fala: meu Deus, como eu podia praticar isso? Como eu podia assistir isso? Como eu podia ver isso? E você ouve às vezes as pessoas falando de coisas que realmente são impuras, são perversas, são maldosas. E isso causa uma angústia, um nojo, um desprezo. Você fala: uau, como pode? Não é? E talvez você tenha níveis diferentes, mas para alguns são coisas pequenas, que para outros são grandes. Então são tipos de pecado, sim, existe pecadinho, pecadão, e existem consequências também diferentes para elas. Mas a verdade é que para todos nós precisa haver realmente um sentimento de repulsa pelo mal. Você deve odiar aquilo que o Senhor odeia. Existe um cálice da ira de Deus. E a gente fala tanto do amor de Deus, da bondade do Senhor, e muitos fantasiam, romantizam o senhorio de Cristo, romantizam o Senhor nosso Deus. Mas Deus é amor, Ele me ama, não é? Existe uma graça do Senhor, somos todos pecadores, mas todos iremos para o céu, nós estaremos um dia com Ele. Ele salvou a todos nós, e é verdade, Ele nos amou, Ele nos resgatou. Mas existe um caminho de santificação para conseguirmos vê-lo. Existe um caminho de santificação para sermos salvos. Existe um caminho de santificação que nos separa das trevas. Mas existe um Deus então, que da mesma maneira que nos amou, que nos atraiu, com este fogo nos olhos, Ele é um Deus de fogo, de justiça e de juízo, e que voltará um dia, e nós devemos temê-lo, devemos entender que existe uma ira de Deus, que vem sobre nós, existe uma consequência, que vai nos alcançar do pecado, se nós não encontrarmos lugar de arrependimento, certo?
Então, queridos, eu quero dar sequência à mensagem da semana passada sobre o caminho da santificação. E a pergunta é, por que eu continuo pecando? Por que nós continuamos pecando? Romanos 8, nós vamos andar ali entre Romanos e Coríntios bastante, então deixa a tua Bíblia voando nesses textos. Vamos juntos. Romanos 8, de 1 ao 2 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Mas Romanos 8, 22, 23, o texto da sequência diz: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós sabemos, nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Há uma expectativa para a redenção desse corpo, mas por enquanto, nós vivemos nesse corpo. Em 2 Coríntios 5, vamos lá, do 2 ao 6, enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estamos vestidos, não seremos encontrados nus, pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir, aleluia? Ele nos assegura daquilo que virá. Portanto, temos a confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Diga, estamos longe do Senhor, enquanto temos esse corpo corruptível aqui. Nós somos sim pecadores. Nós estamos distantes do Senhor. Existe uma velha natureza e uma carne que milita contra o Espírito. A queda do homem nos separou então do Senhor, da sua glória, através do desejo do homem e da mulher por aquilo que realmente atraiu os olhos, aquele desejo que deu a luz ao pecado. Então hoje também nos persegue. Nós temos um corpo que deseja o pecado, que deseja cair. E nós precisamos ser transformados. Nós precisamos do toque do Senhor. Mas houve, tanto no coração de Adão e Eva, quanto em nossas vidas hoje, uma decisão pelo pecado. Uma escolha pelo pecado. Porque o Senhor nos deu livre arbítrio. Ele nos deu o poder de decisão. E todos os dias precisamos decidir por Ele, por não pecar. O conflito então que não existia para o homem e para a mulher, passa a existir. A luta da carne contra o Espírito começa a existir. Então a carne está ali dizendo: deseje. E o Espírito está dizendo: fuja. A carne está dizendo: durma. O Espírito está gritando: vigie. A carne está dizendo: olhe. O Espírito está dizendo: fuja. Nós precisamos entender que essa batalha, queridos, ela na verdade está ganha. Ela está vencida. Só que nós precisamos escolher por aquele que venceu. Gálatas 5, então, 16 a 17, um texto bem conhecido nosso, a palavra de Deus diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne desejada o que é contrário ao Espírito. Vamos lá, a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam.
há uma batalha e ela está vencida. Romanos 7, 18 em diante, vamos ver agora. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer da lei de Deus. Diga, tenho prazer na lei de Deus. Vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-se prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Eu escolho com a minha mente a lei de Deus. A minha carne é inclinada ao pecado. Então esse entendimento, eu escolho, o poder de decisão está onde? Na minha mente. Então por isso que eu falo, nós pecamos porque queremos, porque é na mente que eu tomo a decisão pelo pecado. Mas se é na minha mente eu tenho a lei de Deus no meu interior, e se eu tenho a lei de Deus no meu interior é porque eu medito nela dia e noite, porque você não tem como ter a decisão pela mente da lei de Deus sem conhecer as Escrituras, sem meditar nela dia e noite. Se eu tenho essa decisão, se eu tenho por Jesus amor e reverência e eu medito, eu tenho condições de vencer o pecado. E não inclinar a minha carne aos meus próprios desejos. Estão comigo? Então o Espírito vai dizer, ame. A carne vai dizer, odeie. Não é? O Espírito vai dizer, perdoe. A carne vai dizer, brigue. Guarde a raiz de amargura. Continue odiando seu irmão. Você tem razão. Ele errou com você. O Espírito está soprando, diz, jejue. A carne, você precisa comer, você está com dor de cabeça. Está doendo, vai desmaiar. Às vezes é bom, gente. De verdade. Mata tudo que precisa aí. O Espírito está dizendo, olhe para o alvo. Olhe, esqueça das coisas que ficaram para trás e prossiga. E a carne está dizendo que olhe para trás. Olhe para o que te fizeram. Olhe como eles estão te condenando. Olhe o que causaram para você. Olhe o que estão falando de você. E o Espírito está soprando, confesse. E a carne está dizendo, guarde a sua reputação. O Espírito está dizendo, confesse, anda na luz. A carne está dizendo, guarde, omita, minta, engane. Ninguém vai saber quem é você. O que vão pensar de você? Não é verdade? Mas como eu disse, a verdade, queridos, é que essa batalha não tem os mesmos poderes. Você mesmo dá poder ao que vence. Ou você alimenta seu espírito, ou você fortalece a sua carne. E está vencido em Cristo Jesus. Ou você acha mesmo que o pecado tem poder sobre a sua vida? É você que delega esse poder. É você que alimenta a sua carne para inclinar ao pecado. Não é? Senso de responsabilidade. Romanos 8, nós vamos ler do 5 ao 8, depois do 12 ao 16. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que da carne deseja.
Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia! Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Quantos aqui têm certeza da sua salvação? Quantos aqui têm certeza que se morrer agora, vai encontrar o Senhor? Romanos 8 declara aqui, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se você é alguém que conhece o Espírito de Deus, se você é alguém que conhece a palavra de Deus, se você se relaciona com o Senhor, você tem convicção do seu destino. Você sabe que não importa o dia e a hora, você encontrará o seu Senhor. Você sabe que é filho de Deus pelo próprio Espírito que habita em você. Esse Espírito clama, Abba, Pai. Isso quer dizer, eu tenho certeza que eu sou filha amada do Senhor. Isso quer dizer que eu sei a minha identidade, eu sei a minha origem, eu sei para onde vou, eu sei que Ele me lança como uma flecha, eu tenho destino, eu tenho um alvo, eu tenho um propósito. Eu sou afirmada, não é? Isso quer dizer, não importa a paternidade caída desse mundo, que errou conosco, que falhou conosco, ou nem esteve em nossas vidas, nós temos uma paternidade que nos assegura, somos filhos. Nós clamamos, Abba, Pai. Ele cuida de nós. E nós não somos mais escravos do pecado, mas filhos de um Deus que nos ama. E decidimos por Ele. E decidimos obedecê-lo todos os dias, amém? E afinal de contas, então, quem é o meu e o seu Senhor? João 8, 34, a palavra de Deus diz, Jesus respondeu, digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Eu sempre digo, conte-me seus atos e te direi quem é o seu Senhor. Se nós continuamos pecando, queridos, nós somos escravos de quem? Quem nos domina? 1 João 3, vai comigo lá, do 6 ao 9, diz, todo aquele que permanece nele, não vive pecando. Diga, permanece, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu. Então, aquele que permanece, não peca. Aquele que vive pecando, não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, aleluia. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, queridos, o caminho de santificação nos leva para uma vida de conhecer a Deus verdadeiramente. Nós falamos isso semana passada, para eu me santificar, eu preciso do quê? Da palavra de Deus. Conhecer o próprio Deus pelas Escrituras. Ele é o Senhor que se manifesta, que tem poder, que venceu na cruz. E eu preciso dele todos os dias. Eu preciso ser nascido dele verdadeiramente.
Isso quer dizer que eu não tenho mais prática pecaminosa. Eu posso vir a cair, eu posso vir a cometer um pecado, mas eu não posso, queridos, ter pecados recorrentes. Eu não posso continuar mentindo, eu não posso continuar assistindo o que não deve, eu não posso continuar fornicando, eu não posso continuar maldizendo. A prática do pecado precisa acabar. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. A quem você serve? Quem é o teu Senhor? Aquele que vive pecando é do diabo. Ou nós conhecemos o Senhor e somos filhos verdadeiros de Deus, ou nós somos filhos do diabo. Pesado. Ah, pastora, meu Deus, eu não consigo vencer o pecado, está difícil. Que pesado. Mas eu acabei de ler. Não sou eu que sou pesada, é a palavra de Deus que é verdade. Vamos parar com esse romantismo de Deus é amor, queridos, e não temer o Senhor que é amor. Em nome de Jesus. Uma igreja santa, separada, imaculada, é essa que Ele vem buscar. Não é uma igreja que está dizendo a graça do Senhor que me salvou, que me limpa, que me faz livre do pecado e eu posso viver a mesma vida do jeito que eu quiser. Isso não existe. Jesus não vai voltar para essa igreja. Existe um tipo de pessoa que nós devemos ser. É a palavra de Deus. Ninguém está bravo comigo, né? É a palavra de Deus. Acabei de ler. Fui eu que disse? Não. Segundo Strong, muito importante, a palavra permanece ali do 1 João 3,6, que diz, todo aquele que permanece não vive pecando. Essa palavra permanece aqui diz, se refere a ficar, para de rir, esperar, continuar, estar, não perecer, durar, manter. Isso fala em relação ao tempo. Isso quer dizer, eu tenho que ficar, permanecer, andar com Ele, estar com Ele, falar com Ele, acordar com Ele, dormir com Ele. Nós temos que estar com o Senhor. Isso quer dizer, Ele tem que poder estar e se manifestar com aquilo que você está vendo, com aquilo que você está falando, nas rodas que você está conversando. Permanecer com Ele. Em relação ao estado condição, a referência do permanecer é o mesmo e não tornar-se diferente ou outro, ou não ser instável, alguém de ânimo dobre, permanecer. Então você foi tocado pelo Senhor, teve a sua vida transformada, assim permaneça, santificando, tendo a vida transformada e não oscilando, sabe? Um dia eu estou bem, um dia eu estou mal, um dia eu estou triste, eu estou feliz, um dia eu estou pecando, eu não estou pecando, não estou. Estou cedendo, não estou, estou cedendo, não estou. Permaneça em Deus. Se eu estou com Ele, não faz sentido as quedas recorrentes. Concorda comigo? Não faz sentido. É incoerente dizer que eu estou com o Senhor, que Ele é o meu Deus, que eu amo, e todo dia faço fofoca, todo dia falo mal, todo dia eu vejo pornografia, todo dia eu me masturbo, todo dia eu minto. Incoerência. Entende? Isso aí. 2 Coríntios 3,18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é Espírito. Então eu estou com a face descoberta, eu estou vendo o Senhor, porque eu permaneço no Senhor, eu estou com Ele. E a palavra lá, todo aquele que vive pecando não o viu, a palavra viu ali de Strong se refere, sabe ao quê? Tornar-se conhecido pela experiência, perceber, conhecer, ou seja, experimentar o Senhor.
olhar e ver a face do Senhor e contemplar a sua beleza, contemplar a sua glória e ser transformado por Ele. Isso quer dizer que eu não posso passar aqui tempo de oração, de me dedicar nas salas, de buscar, de orar, de me ajoelhar e sair daqui gritando, brigando, arrumando confusão, fazendo fofoca, sei lá mais o quê, se relacionando com a namorada. Não faz sentido. Isso quer dizer que você não esteve com o Senhor. Você não permaneceu com o Senhor. Você não viu o Senhor. Você não experimentou o Senhor. Estão comigo? 2 Coríntios 5, do 9 ao 10. Diante dessa responsabilidade, então, que temos, ao conhecer, ao permanecer, ao ver o Senhor, nós devemos fazer o quê? Agradar ao Senhor em nosso corpo, amém? 2 Coríntios 5, do 9 ao 10. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E nós devemos então, queridos, orar para que o Espírito nos ajude em nossas fraquezas. É o que diz Romanos 8, do 26 ao 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Diga, o Espírito me ajuda na minha fraqueza. Quase explodiu a água. Pois não sabemos... Eu estou no texto lá de Romanos, tá? Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. Ele é poderoso, Ele nos ajuda nas nossas limitações, nas nossas fraquezas. Queridos, é muito comum às vezes a gente conversar com alguns amados em aconselhamento e eu pergunto, você tem orado? Você tem orado em línguas? O Espírito Santo tem orado por você? Muitas vezes nós não sabemos o caminho, nós não sabemos como proceder, nós não sabemos o que fazer. Temos dificuldade, temos uma batalha na mente, uma batalha no corpo, somos tentados. Mas a verdade é que temos o Espírito Santo, Ele mesmo intercede por nós, isso é poderoso. Ele vai orar a vontade de Deus para nós. Pastor, eu não sei o que Deus quer, eu não sei qual é a vontade dEle, porque se eu escolher isso pode ser contrário àquilo que Ele quer, e se for o que Ele quer e eu não ver, eu falei, ei, você tem o Espírito Santo que intercede por você. Ele vai te conduzir, Ele vai te dirigir. Ele vai orar a vontade de Deus para a sua vida, então relaxa. O Senhor mesmo nos dá sabedoria, o Senhor mesmo nos capacita, pelo poder do Espírito que habita em nós. A batalha já não foi vencida? Na cruz o Senhor já venceu e disse está consumado. Ele ainda foi e deixou o seu Espírito, aquele que nos consola, aquele que nos instrui, que nos ajuda nas nossas fraquezas. Isso quer dizer, você vai conseguir. Você pode vencer. Ele vai te ajudar. Sabe, mas a gente olha às vezes para Deus como um pai carrasco que está lá fazendo provinhas daquelas com, como é que chama? Pegadinhas. Vamos ver se vai. Vamos ver se vai me ouvir. Vamos ver se vai saber o que eu quero. Queridos, não, Ele mesmo quer nos ajudar. Ele mesmo quer nos dar condição. Amém? 1 Coríntios 10, do 12 ao 13. Agora vamos lá, presta atenção. Você anota esses textos. Você vai colar no seu espelho, você vai colar no seu carro, você vai colar na sua testa. Mas eu não quero desculpa para o pecado depois disso, tá bom?
1 Coríntios 10, do 12 ao 13. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo, diga Ele mesmo, providenciará escape, para que possam suportar. Diga, eu posso suportar. Já posso suportar as guerras e aflições. Tiago 4, do 5 ao 10. Ou vocês acham que é sem razão, eu terminei com esses textos aqui semana passada, hein? Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? O Espírito Santo tem ciúmes de nós. O Espírito Santo não gosta da gente do lado do diabo. O Espírito Santo, ele tem ciúmes. Ele não gosta dessa batalha com a carne. Ele quer ser desejado por você. Ele quer exclusividade com você. Ele é ciumento. O mesmo que odeia o pecado tem ciúmes. A gente olha para essas expressões e fala, ai, ciúmes, ódio. Nem fale essa expressão, que horror. São sentimentos do próprio Deus. Ele ama sim, mas Ele tem ciúmes também. E Ele odeia também algumas coisas. Vamos lá? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, o ânimo dobre, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Nós estamos falando aqui, queridos, de uma atitude, de humildade. E nós nos afastamos do Senhor com a nossa própria carnalidade. Quando somos orgulhosos, o Senhor rejeita, o Senhor não aceita. Quando nós continuamos resistindo ao próprio Deus, e quem nós devemos resistir é ao diabo. Mas com o nosso orgulho, nós resistimos a Deus. Quando nós nos achamos santos, melhores que os outros, que sabemos mais, que não pecamos gravemente, coisas muito pesadas. Quando nós olhamos assim, de maneira arrogante, orgulhosa, o Senhor nos rejeita. Mas nós temos que ter uma atitude de se humilhar, de purificar as mãos. Para mim, esse texto fala tanto de uma atitude que nós temos que ter. Sabe, limpem as suas mãos. Ele não está dizendo, Deus vai limpar a sua mão. Isso já foi feito na cruz. Concorda comigo que é uma ação nossa a limpeza das mãos? É dizer, não vou ter as mesmas práticas, não vou ter as mesmas atitudes. Eu vou parar de roubar com essa mão. Eu vou parar de passar a mão onde não deve. Eu vou parar de fazer o mal para o outro. Eu vou parar de maldizer. Eu vou parar de fofocar. Eu vou parar, sou eu que vou limpar as minhas mãos. Eu não vou carregar aqui condenação, acusação com as práticas pecaminosas. Concorda comigo? Como eu falei semana passada, gente, às vezes a gente fica aqui orando, adorando, esperando uma purificação do Senhor, uma santificação, um fogo que vem e leva embora os nossos pecados, e saímos daqui, livre do pecado, purificado pelo Senhor, santificado. Mas não resiste ao diabo, não desliga o que tem que desligar, não para de falar o que tem que parar. Não para de ouvir o que tem que parar de ouvir.
Não para de acessar o que tem que parar de acessar. Isso é limpar as suas mãos, é dizer, não faço mais. Não pratico mais. Amém? Tiago, nós vamos voltar agora para o 1, do 12 ao 15. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Diga, Deus não tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Você é tentado por quem? E o mau desejo está onde? Faz assim. Isso aí. Sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Não foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva? Ela foi tentada pelo quê? Pela serpente. Foi tentada pelo quê? Pelo seu próprio desejo. Ela desejou aquele fruto. Ela desejou o conhecimento. Não é? Então o Senhor está te tentando, te provando. Diga, sou eu. É o meu desejo. Eu quero sentir prazer, eu quero fazer aquilo que não pode, eu quero dizer aquilo que não é lícito, eu quero desagradar. Nós precisamos assumir a responsabilidade dos nossos desejos, queridos. Nós não podemos agir como crianças espirituais, sabe? Que não se responsabilizam, que não assumem aquilo que é propriamente seu. É nosso desejo. Nós escolhemos. Por isso, é importante, para caminhar na santificação, purificar pela prática da verdade, da palavra de Deus. E é por isso que nós vamos ler o texto lá de Filipenses 4, 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Põe em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Então nós começamos falando de um Deus que não está conosco por conta do nosso pecado. Então Cristo Jesus vem e faz separação, nos lava, nos purificou do pecado. Nós escolhemos por Ele, estamos então com o Senhor. Se permanecemos com Ele, estamos com Ele, andamos com Ele, meditamos nele, o Senhor, o Deus da paz, estará conosco porque nós o desejamos. E nós vamos praticar as Escrituras. Eu vou olhar, eu vou pensar. Para eu pensar, eu tenho que olhar, né? Então, e para eu pensar sem olhar também pode ser. Mas o pensar existe, olhando ou não olhando, não é? Então, eu estou te dando um caminho. Então, quando você estiver olhando, quando você estiver pensando, quando você estiver conversando, você vai olhar e vai dizer, é verdadeiro? É puro? É amável? É nobre? É correto? Se você passar esse filtro nas suas mesas, se você passar esse filtro naquilo que você está vendo, consumindo, assistindo, você vai achar um caminho de santificação. O Deus da paz estará com você. E um dos primeiros sinais que tem alguma coisa errada na nossa vida é a falta de paz. Não é? Oh, meu Deus, coisa horrível.
A gente que tem o Espírito de Deus não consegue viver em paz com o pecado. Não consegue caminhar em pecado. Não consegue sustentar o pecado. Você começa a ficar inquieto, você começa a ter pesadelo, você começa a ficar irritado, começa a ficar pesado, não é? Porque existe um Espírito que habita em nós, que está ali sinalizando, está dizendo: isso não é meu, não é assim, não é? Ele é poderoso, Ele nos ama, Ele nos quer perto, Ele tem ciúmes de nós. Então começa a ficar desconfortável quando estamos em pecado. Como eu amo o Senhor. Como eu amo os sinais que Ele nos dá. Quantos de vocês já viram aquele teatro que tem nos retiros assim de encontro com Deus? Vem o diabão, começa o pecado, não é? E não tem o Espírito Santo? O Espírito Santo que vem quando ela escolhe por Jesus. Eu fiz muito Espírito Santo, gente. Não tem ideia. Eu amava fazer o Espírito Santo. E eu lembro quando ela decidia por Jesus, o Espírito Santo vinha, se aproximava. E daqui a pouco ela estava naquela roda de fofoca e aqueles pecados começavam a entrar de volta e o orgulho que estava lá para sempre. E de repente 7 vezes mais. E vem aqueles milhões de demônios, não vem? Só que nisso, eu lembro tanto, queridos, porque eu tentava ajudar tanto aquelas pessoas que depois começavam a fazer o Espírito Santo. Porque eu treinava daí aquelas pessoas já, né? E eu lembro da gente tentar mostrar para as pessoas: olha, ela foi cheia, ela recebeu o Espírito Santo. Só que quando ela começou a abrir concessão, o Espírito Santo não sai correndo assim. O Espírito Santo está ali ainda, tentando sinalizar. Dizer: ei, confessa. Ei, abandona. Ei, isso não me agrada. Ei, ele começa a te deixar inquieto. Mas é claro que à medida que não deixamos o pecado, que não abandonamos aquelas práticas, o Espírito Santo vai se afastando. Existe uma decisão sendo tomada. E os demônios vão voltando. E os demônios vão ocupando um lugar. E o Espírito Santo vai, mas ainda assim, soprando, dizendo, até que chega um momento, queridos, de cegueira, do inferno, trevas, por uma decisão do homem, e 7 vezes mais demônios voltam para aquela casa. Não é assim? Então, enquanto temos do Espírito de Deus, vamos ouvir, vamos orar a sua vontade em línguas, vamos praticar a sua palavra, para que Ele não se afaste de nós, para que Ele continue nos dando paz. Sejamos cheios do Espírito de Deus. Abre comigo 1 Tessalonicenses 5, para nós encerrarmos aqui. Não apaguem o Espírito, no verso 19 em diante. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Nós cantamos e desejamos Maranata. Para isso é necessário a conservação da integridade do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo.
um caminho de santificação para quem conheceu o Senhor Jesus, para quem quer a salvação, queridos. E nós precisamos do Senhor, do seu Espírito em nós, nos conduzindo ao arrependimento. Sabe, queridos, quando eu fazia o Espírito Santo, e só de lembrar, eu tenho vontade de chorar, porque eu lembro do desespero do próprio Espírito, quando aqueles pecados que tenazmente assediava aquele irmão começava a voltar, a atacar, a mexer. E não tinha uma vez que eu fazia aquela peça que eu não me acabava em pranto, porque eu sentia o ciúme do próprio Espírito dizendo: não faça, não fale, não veja. Era um clamor do Espírito de Deus: se afaste do que é mal. Eu desejo você, eu morri por você, eu amo você, eu desejo você comigo. E esse é o Espírito de Deus, que nos atrai com tanto amor, que nos constrange. E hoje é dia de arrependimento, queridos, de santificação, de permanência, de experiência na presença, para sermos transformados nessa glória, para que Ele volte para uma igreja santa, imaculada, gloriosa, queridos. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo, obrigada por esse amor, por nos atrair, nos constranger. Eu oro para que o Senhor continue inclinando os nossos corações a Ti, aos Seus desejos, aquilo que agrada o Seu coração, e gerando em nós realmente isso que faz repelir todo pecado, toda prática de mentira, engano em nosso meio. Nos faz odiar o mal, Senhor, nos faz odiar a maldade. Espírito de sabedoria, Espírito do vivo Deus, nós clamamos: Abba, Pai, nos ajude. Nós queremos nos afastar de toda aparência do mal. Nós queremos resistir ao diabo que tenazmente tem nos assediado, nos tentado, mas nós sabemos, Pai, que nós correspondemos àquilo que desejamos, aquilo que ansiamos. Nós te pedimos perdão. Nos perdoa, Senhor, porque somos tentados por nós mesmos. Ele só nos apresenta aquilo que queremos, e muitas vezes, Pai, não resistimos. Nos perdoe, nos conduz ao verdadeiro arrependimento hoje. Nós queremos lavar aqui, Senhor, as nossas mãos. Nós queremos purificar verdadeiramente o nosso coração em Sua presença. Nós queremos levar os nossos pensamentos cativos a Jesus. Nós queremos pensar naquilo que é bom, agradável, puro, reto. Nós queremos Te honrar enquanto vivemos aqui. Nós queremos apresentar a Ti um espírito, uma alma e um corpo íntegro e irrepreensível até a Sua volta, Jesus. Nós queremos ser coerentes com aquilo que cantamos. Nós queremos caminhar em direção àquilo que cantamos. Nós queremos experimentar de Ti,
vendo o Senhor, permanecendo em Ti, olhando para Ti. Transforma-nos, Senhor, na Tua glória. Transforma-nos à medida que Te contemplamos. Transforma-nos, Senhor, à medida que vemos a Sua beleza. Constrange-nos, Senhor.